Seja bem-vinda, pastora Oh, Débora. Que Deus continue te usando. a paz do Tá? Senhor. Obrigados, irmãos, por estarmos juntos aqui. Mais um dia, né, para aprender mais de Deus, estarmos compartilhando a palavra, os ensinamentos que Jesus nos deixou. E em nome do projeto Tarde com Deus, eu quero agradecer mais um seminário, né? Seminário Teológico Tarde com Deus. Glória a Deus. Todos conseguem, eu agora, no momento que eu abro a tela aqui para mim, eu enxergo a minha tela, mas não enxergo mais ninguém, porque estou em um celular. Então, eu preciso que a pastora Rita me fale se está todo mundo vendo a telinha, por favor. Tá todo mundo, sim, pastora, na telinha. É só de vez em quando que sua voz está sumindo um pouco. Eu acho que é a internet. Vamos ver, então, se vai ficar bom. Vamos ver. Melhorou? Tá bem Melhorou? melhor agora. Ah, então. Seminário Teológico Tarde com Deus. Hoje nós vamos abordar aí o tema libertação. E antes de nós passarmos aqui os slides e abrirmos a palavra, eu quero convidar você a fazer uma breve reflexão atualmente nos seus pensamentos e analisar-se, conforme o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, né? Analise-se o homem a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo ele dá essa orientação, antes do partilhar da ceia, ele não dá essa orientação para que nós venhamos a nos sentir condenados, para que nós venhamos a termos o hábito de nos avaliarmos. Sempre quando o homem deixa de se avaliar, onde sentimentos, pensamentos, comportamentos que podem ali ocasionar obstruções na vida espiritual, na sua vida emocional, também na sua vida física. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma, espírito, alma e corpo. E dentro dessa tricotomia existe uma harmonia. E essa harmonia ela tem que estar conectada com a palavra de Deus. Eu preciso estar conectado com a palavra de Deus no meu espírito, na minha alma e também no meu corpo. Nós vamos estudar aqui nesta tarde o processo de libertação, como que acontece na vida do ser humano, como que isso acontece no âmbito sobrenatural e no âmbito natural. Amém? Vamos lá, então. Libertação. A Bíblia fala que a libertação é uma parte muito importante do ministério de Cristo. E também este ministério ficou agora para nós que cremos em Cristo Jesus. Primeiro para nós mesmos, por isso que começamos com a reflexão, por isso que eu pedi para você refletir, né, sobre a sua vida, sobre como está a sua vida, como está a sua área espiritual, emocional, física, social, né? Então, a libertação, ela, ela é um dos fundamentos do ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, ele traz o seu reino, ele traz a liberdade, a libertação. Ele nos liberta, ele nos torna livres. Só que esse processo de libertação, de nos tornar livre, existe aí uma caminhada, um trajeto a percorrer. Existem libertações que vão ser instantâneas e existem outras que são gradativas, porque existem passos que nós temos que dar para que aconteça a libertação nas áreas da nossa vida, seja ela na espiritual, emocional ou na física. Então, Jesus, ele liberta o homem da condenação do pecado e da influência do diabo. Então, o ministério de libertação, ele é um dos eixos principais do evangelho. Porque o homem, até que ele conheça Jesus, até que ele entregue-se a Jesus e assuma Jesus como seu Senhor, e ele ali desenvolva um relacionamento, uma aliança com Deus, até que isso aconteça, o homem já está aprisionado ao pecado. Tanto que Jesus vai falar lá 16, vai dizer, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo,
mas o que não crê já está condenado. Então, todos que não creem em Cristo Jesus já estão presos, já estão condenados pelo pecado. Então, o primeiro processo de libertação que nas nossas vidas, ele vai acontecer primeiramente na mente, através do ouvir a mensagem de Deus. Então, quando acontece esse encontro entre o homem e Deus, e o homem aceita a verdade, aceita a palavra, ele vai começar por um processo de libertação. O primeiro passo é crer, acreditar. Depois nós vamos para os próximos passos que estaremos trabalhando aqui no decorrer deste seminário. Vamos lá, então. A palavra libertação vem do grego sótero, então passou aqui no slide, aqui, e vai significar livramento, salvação. Então, essa palavra, libertação, da origem grega, sótero, vai significar para nós um livramento, uma salvação, a libertação do pecado para agora sermos livres, vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus. Em João, capítulo 10, versículo, a palavra do Senhor vai dizer que o diabo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Mas, vírgula, mas, preposição, mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Cordeiro de Deus, essa parte, ele é o príncipe da paz, ele veio para salvar, libertar e restaurar. Veio para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. Então, existe aqui um processo de obras. Todo ser humano está realizando alguma coisa. Nós que estamos em Cristo Jesus, buscamos realizar as obras que Deus nós, mas o diabo também tem seus trabalhadores. Então, as obras de Jesus e do diabo, elas são obras antagônicas, totalmente diferentes. E é importante nós entendermos essa introdução que eu estou fazendo com vocês, porque é um processo que nós vamos viver durante Jesus Cristo. Tem alguém com o microfone ligado, se quiser desligar, por gentileza. Então, para libertar, restaurar. Ele veio, trouxe. Eles pecam, eles perdem a autoridade que Deus havia dado de governo, porque Deus tinha dado autoridade para eles governarem a terra. Eles perdem, o pecado se manifesta, se concretiza, começa agora a habitar na terra, entre nós. Jesus Cristo, quando vem, ele diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, Jesus Cristo traz o reino, convida o homem a se arrepender, para que ele possa ser salvo, liberto e restaurado. O diabo, quais são as obras do diabo? Matar, roubar e destruir. Então, nós vamos sempre viver um cenário que será a nossa fé relacionada ao mundo e o mundo relacionado à nossa pessoa. E o processo de libertação, dentro dessas características que estão sendo ditas aqui, ele é muito importante, porque nós somos seres que temos as nossas emoções e, em muitos casos, muitos de nós somos governados pelas emoções, e isto é um grande erro, porque quando eu sou governado pelas emoções, eu não exerço domínio próprio, significa que eu ainda não fui liberto nas minhas emoções. Então, a libertação, ela vai acontecer no âmbito espiritual, no âmbito almático, da alma, do intelecto, do sentimento, das emoções, e também no físico. E é muito importante nós entendermos isso. Então, nós temos aqui, ó, a obra de Jesus Cristo, que está disponível para nós, e temos a obra de Satanás, que ele faz, continua fazendo, e até que Jesus Cristo volte, ou até que Jesus Cristo nos leve, nós vamos ter esse opositor. O opositor que sempre vai querer, ó,
amarrar as nossas mãos, colocar algemas nos nossos punhos e nos nossos pés. Então, quando eu falo de libertação, não é algo superficial, é profundo, e é necessário nós entendermos isso. Vamos para o próximo slide. Só um minutinho. Libertação espiritual. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em João, capítulo 8, Evangelho de João, o quarto evangelho, versículo 34. Vamos lá. João 8, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que é o pecado? A palavra pecado, também derivada do grego, vai significar errar o alvo. Quando eu tenho que fazer uma coisa que é correta e eu não faço, eu faço de forma errada. Vamos lá. Quando eu sei que eu tenho que perdoar e eu não perdoo, eu mesmo estou me mantendo aprisionado. E não é porque Deus não quer me libertar. Não é porque Jesus não quer me ver liberto. É porque eu... já entrou. Então, é muito importante entender isso. Jesus, ele é poderoso para libertar qualquer um. E ele deseja fazer isso. Mas nem todos querem ser libertos. Por isso que nós começamos o nosso seminário perguntando: analise-se. Existe algo dentro de você que está escondido? Nós sempre sabemos. Nós sempre sabemos se existe algo em nós que não é bom. Às vezes é um traço de ciúmes, às vezes um traço de insegurança, às vezes uma mágoa que eu simplesmente abafei e não quero mais tocar ali, não quero mais falar sobre isso. Então, em muitos momentos, nós mesmos nos colocamos em uma posição de servos, de escravos, de prisioneiros. E isso é muito sério, amados, porque nós deixamos de viver as melhores promessas, todas as promessas de Cristo Jesus para nós, porque muitas vezes a mágoa, a raiva e a ira são maiores do que o amor, do que a alegria e do que o perdão. Então, a libertação espiritual, ela começa a acontecer no homem, quando o homem, ele é tocado por Deus e ele identifica, por isso Jesus Cristo fala: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, quando você sabe que precisa fazer algo que é certo e você faz errado, você se escraviza. Você mesmo se aprisiona. E tem casos que o diabo não tem influência. A influência é você mesmo. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar de possessão demoníaca, nós vamos falar de vários tópicos aqui hoje. Mas esse processo de libertação espiritual, ele vai acontecer, por quê? Porque a fé, ela é racional e sobrenatural. A fé, ela é inteligente. Ela está conectada com o sobrenatural, mas a fé passa primeiro pelo campo do raciocínio. Hebreus 11 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Então, existe um fundamento para eu crer. E eu só posso ter um fundamento se esta mensagem entrou aonde? Na minha mente, no campo das ideias. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: transformai-vos, Romanos 12, 2, transformai-vos a vossa mente, remodele ela, reprocesse, transforme a tua mente. Não se conforme com o mundo. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra. Eu ouço a palavra, a mensagem entrou, eu raciocinei,
e ela ocasionou um efeito em mim. Agora, esse efeito, essa mensagem que me gerou, que me impulsionou a crer sem ver, ela vai começar agora a tocar nas áreas mais íntimas do meu coração, da minha mente, para que haja um processo de libertação. Tem pessoas que entregam suas vidas a Jesus Cristo e elas se batizam e elas não conseguem deixar o cigarro, não conseguem deixar a cervejinha, não conseguem deixar as novelas, não conseguem deixar tantas coisas fúteis que roubam o seu tempo de vida e a sua comunhão com Deus. Por que que não consegue? Porque ela precisa ter uma busca maior para que esta palavra entre na mente, processe e comece a fazer a limpeza de dentro para fora. Igual espremer um carvão. É de dentro para fora. Então, a libertação espiritual, ela vai acontecer primeiramente no campo das ideias, na mente. Por que que a pessoa, quando se converte, falava palavrão e agora ela não fala mais? Porque ela entendeu que não é bom, não é educado, não é bonito. E falando em batalha espiritual, por trás de cada palavrão existe um espírito maligno que usa a boca das pessoas. Então, a libertação espiritual vem de uma decisão do homem. Ao ouvir a palavra, ele ouve, ele administra e agora ele decide. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já ouvimos falar do perdão várias vezes. Já ouvimos falar que Jesus fala lá em Mateus 6, se vocês não perdoarem, eu não posso perdoar vocês. Mas aí você maquia a falta de perdão, passa uma maquiagem, passa uma base lá, esconde, e continua indo para a igreja, louvando, evangelizando, e continua. Mas aquela falta de perdão está ali, te acusando diariamente. E você é um prisioneiro que está tentando fazer algo, mas não está fazendo o mais importante, permitindo a libertação de dentro para fora. Romanos capítulo 7, vamos mais para frente um pouquinho. Romanos capítulo 7, versículo 18, 19 e 20. Leiamos o que a Bíblia diz. Romanos 7, 18, 19 e 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O apóstolo Paulo estava em conflito. E ele estava dizendo, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu tenho que fazer, eu não estou fazendo, eu estou fazendo o mal. Quem me livrará disso? E aí ele fala, mas eu dou graças a Jesus Cristo, porque eu quero viver debaixo da lei do Senhor. Então, amados, existem processos nas nossas vidas que dependem única e exclusivamente de uma decisão racional. É como largar o cigarro. O cigarro não pode ser maior que Deus na tua vida. O vinho, a cerveja, as novelas, as coisas que não são corretas, não podem ser maiores do que Deus. Porque aquilo que é maior em ti é aquilo que vai prevalecer.
Então, por isso que Deus nos deixou a sua palavra. E ele nos convida a tomarmos a decisão de termos um espírito liberto, uma mente liberta, para termos uma vida livre, porque ele nos chamou para a liberdade. Agora, eu não posso dar um passo para Jesus, entregar a minha vida a ele e querer continuar como eu era. Não tem como. Ou você aceita esse processo de libertação de dentro para fora, ou você vai viver uma vida à margem do Evangelho. Existe o ordinário e existe o extraordinário. O ordinário são as coisas que acontecem na nossa vida comum. Ah, eu precisava pagar uma conta de luz, estava sem emprego, Deus me mandou uma faxina, paguei. Amém, Deus cuidou, cuidou. Mas Deus não quer que tu viva no sufoco, Deus quer que tu viva o extraordinário. Mas para que eu viva o extraordinário, eu preciso aceitar o processo de libertação. Quando a pessoa tem o hábito de contar muita piada, quando eu era do mundo, eu contava muita piada. Com os amigos no trabalho, na escola, porque a gente gostava de ficar rindo, então a gente ficava tirando sarro, contando piada, e não eram piadas sujas, mas eram piadas que denegriam a imagem do outro, ou seja, não era bom. Agora eu me converti. Eu vou continuar fazendo isso? É uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Tudo é uma escolha. Então, o pecado, ele nos torna escravos, ou seja, prisioneiros dele. Enquanto eu admitir fazer coisas erradas, pensar coisas erradas, planejar coisas erradas, eu mesmo estou me colocando em uma posição de prisioneiro. A Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Lembrando que pecado significa eu errei o alvo. Eu tinha que ajudar, eu não ajudei. Eu tinha que perdoar, eu não perdoei. Eu tinha que me perdoar, eu não me perdoei. Quantos de nós, às vezes, carregamos dores de coisas erradas que nós fizemos que a gente não consegue se perdoar, mas precisamos nos perdoar. Precisamos seguir em frente. Precisamos virar a página. Precisamos permitir que aquela liberdade que Jesus Cristo conquistou para nós seja, de fato, ali instrumento da minha vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai trazer, João vai falar sobre isso, vários apóstolos vão narrar esse tema nas Escrituras, e nós vamos continuar falando sobre isso. Então, a libertação espiritual, ela vai se dar através deste primeiro panorama, de que eu decido. Porque se não fosse pela nossa decisão, todo ser humano já estaria salvo. Porque Deus deseja que todos se salvem. Deus não deseja perder nenhum, mas nem todos vão aceitar Jesus. Nem todos vão querer ser libertos. Por isso, Jesus vai falar, né? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, quanto mais eu conheço da palavra, mais esta palavra cura-me, liberta-me. Lá em João 15, Jesus Cristo vai falar sobre a videira e os ramos. E ele vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele ramo que não dá fruto, eu corto e lanço no fogo, ou seja, vai para o inferno. Mas aquele que está em mim e dá fruto, eu podo ele para que ele dê mais fruto. E aí no versículo seguinte ele vai dizer: e o podar é a palavra. O que poda o crente é a palavra, para que ele seja melhor. Então, quando a palavra ela vem para nos podar, para nos limpar, nos purificar, nos libertar. Mas a palavra só vai fazer isso se eu deixar. Então, você precisa permitir que isso aconteça dentro de você. Eu conheço pessoas
que elas falam, mas pastora, eu não consigo perdoar a traição do meu marido. Eu perdoei de boca, eu continuo com ele, mas eu não consigo mais ter relação sexual com ele. A nossa casa é um inferno, a gente está sempre brigando. Por quê? Porque a mágoa desta pessoa, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, amados, vai respingar. Vai respingar. Eu já detectei algo em mim que não é legal, mas eu domino. E eu peço para Deus graça. Quando eu tô com fome, não sei se vocês são assim, mas quando eu tô com fome, gente, eu fico impaciente demais. Ai, meu Deus do céu. Às vezes sai até umas palavras, não palavras feias, né? Mas às vezes sai algum tipo de verbalização agressiva, né? Porque vem aquele desconforto, a fome. Aí um dia o Espírito Santo me mostrou. Eu estava com muita fome e o meu esposo, aí meu esposo é uma benção. Meu esposo estava fazendo almoço e ele faz aquele almoço gostoso, bem devagar, bem tranquilo, e eu com uma fome e o almoço não saía, e eu com uma fome e o almoço não saía, mas eu fiquei na minha. Só que daqui a pouco ele me perguntou uma coisa e eu falei uma coisa meio torta assim para ele, peraí, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E eu, não aconteceu nada. Aí eu, nossa, que horror, eu fiz isso com meu marido, não posso fazer isso. Ele não tem nada a ver com isso, né? Vai lá, come uma banana, come uma bolacha, come alguma coisa, né? Forra o estômago. Não, eu acabei falando grosseiramente com ele. E o Espírito Santo fez assim, ó. Tim, 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 sabe? Lanterninha? Acende aí, ó. Acende a lanterninha e olha para isso aí, que isso aí não tá legal. Aí eu fiquei mal comigo mesmo. Falei, meu Deus do céu, tá errado isso. Eu tenho que dominar isso, em nome de Jesus. Aí eu sentei com o esposo e falei, amor, me perdoa. Eu estou irritada porque eu estou com fome. Eu estou irritada porque eu estou com fome. Ele, por isso que tu falou assim, assim, assim? Tá vendo, Deus? Olha aí, ele brincou comigo, né? E eu falei, mas eu não quero ser assim. Eu não sou assim. Eu era assim, mas eu não quero mais ser assim. E ele falou, pede para o Espírito Santo de Deus te ajudar. Ele te deu uma chance hoje, você pecou. Por isso tu ficou com peso na consciência. Agora pede perdão para Deus. E quando tu sentir fome, come alguma coisa. Não precisa ficar irritado. E é verdade. Amados, tem coisas dentro de nós que são coisas tão pequenininhas, às vezes tão mesquinhas, mas que causam um estrago tão grande. Causam um estrago tão grande. Se você perdoou o teu cônjuge porque ele um dia te traiu, ou você traiu ele e te perdoou, vira a página. Ou é livre para viver o seu relacionamento, ou você fica aprisionado no passado. É uma escolha. Muitos de nós estamos aprisionados porque não queremos liberar o perdão ou não queremos trabalhar coisas feias que estão dentro de nós e precisam ser trabalhadas. Então, conhecer vem a palavra conhecer vem aí derivando do conhecimento, ou seja, da informação. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, quanto mais eu participo do seminário, quanto mais eu participo das lives Tarde com Deus, quanto mais eu ouço a palavra na minha igreja, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço. E esse conhecimento vai fazendo o quê? Me podando. Agora, a verdade começa a se manifestar dentro de mim. Cristo Jesus começa a brilhar em mim. Agora, quando alguém me magoa, faz alguma coisa que não é legal, eu até posso sentir, porque eu tenho sentimentos, mas eu não posso regar isso. Não quero mais isso para mim, não, eu não fico mais magoada com ninguém, eu não quero mais ficar guardando nada que não é bom, eu sou livre, eu sou de Cristo, eu sou amada, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou livre. Então, quando isso, a verdade começa a habitar em mim e eu não admito mais que nada daquilo que outrora me aprisionava vai voltar a me aprisionar. Por isso, Deus nos deu inteligência para nós escolhermos. Você tem autonomia para escolher. A mesma autonomia e a liberdade que Deus deu para Adão e Eva lá no Éden. Deus não tirou o livre arbítrio do homem, mas Deus deu o caminho da libertação para o homem. O caminho para que ele viva livre.
Vamos lá. Quando a pessoa está nervosa, a pessoa está ansiosa, agoniada, tá infeliz com alguma coisa, está deprimida, ela fica assim insuportável, ela fica a sua afeição cai. Qual é o processo de libertação? O que Deus fala? Olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Em tudo dai graças, tudo coopera para o teu bem. Mas aí eu quero ficar deitado na cama remoendo aquilo. Quero ficar sentado no sofá remoendo aquilo. Quem está se aprisionando? Você mesmo. E aí vem a batalha na mente. O diabo vai fazer de tudo para que você continue aprisionado nessa situação. Mas você precisa recorrer ao Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo, não está sendo legal a minha atitude. Eu estou remoendo o que essa pessoa me fez, eu estou remoendo essa traição, eu estou remoendo essa perda, e isso está me fazendo... Não quero mais. Então, vai acontecer aí o processo de libertação. A tua mente só pode ser liberta se você disser sim para Deus. Se você abrir mão de tudo aquilo que não é bom para você. Tem pessoas que até hoje carregam a mágoa da tia que menosprezava ela entre os primos. A tia já até morreu, nem mora, nem vive mais. Ah, mas a minha tia gostava de todos os meus primos, de mim não. Jesus te perdoou, perdoe também, seja livre. Então, a libertação, nós vamos falar de todas as áreas aqui. Então, como se libertar? O primeiro é crer em Jesus Cristo e o aceitar como seu Salvador. É o primeiro estágio. Glória a Deus. Agora, lá em Romanos, continuamos lá em Romanos, ó, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim, ó. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá... Ai, perdão, amados, estou lendo 9. Versículo 10, perdão, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, me desculpem. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração credes para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o primeiro passo para ser liberto é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e reconhecê-lo como seu Salvador. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, o Senhor, ele é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, eu aceito Jesus, reconheço Jesus, eu passei pelo primeiro estágio da libertação, agora o Espírito Santo começa a habitar em mim. Quem habita em mim? A liberdade. A própria libertação habita em mim. E esse Espírito Santo, ele vai trabalhar comigo para que eu seja livre em todas as áreas. Mas eu preciso, em algumas áreas, permitir que, de fato, essa liberdade seja evidente na minha vida. João capítulo 8, versículo 36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quem é salvo por Jesus Cristo poderá precisar de libertação em áreas específicas ao longo da sua vida. É o que nós estamos falando aqui. Então, para ser liberto, é importante, vamos falar. Primeira coisa, reconhecer o problema. Olhe para dentro de você. Reconheça o problema. Admita que você precisa da ajuda de Jesus para ser liberto. Eu não sei qual é a área que está te aprisionando, se é o vício, se são os sentimentos, se são as atitudes,
se são amoralidade. Tiago, vamos lá em Tiago, abra sua Bíblia. Amado seminário, é assim, abrir Bíblia, anotar, escrever. Glória a Deus por isso, né? Tiago, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Vamos ler aqui, abra sua Bíblia aí comigo. Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Qual é a primeira ordem que ele dá aqui? Chegai-vos a Deus. É algo que nós temos que fazer, é um movimento do homem. Então, reconhecer o problema. Qual é a área da tua vida que precisa de libertação? Qual é? É a espiritual? Você ainda idolatra? Você ainda não tem uma total confiança em Deus? Você ainda está vulnerável? Você não lê a palavra, você não ora, você não jejua? Na área da moralidade, você ainda mente? Você ainda faz negócios ilícitos? Você ainda fofoca? Você ainda trai, rouba? Na área física, você usa o seu corpo para expor para os homens? O homem para as mulheres? Você usa o seu corpo como instrumento de sedução? Então, vejam, amados, as três áreas da vida estão conectadas. Só que uma vem da outra, é um efeito cascata. Se o espiritual não estiver forte, o intelecto, o emocional não vai estar forte, muito menos o físico. Você pode fazer muita atividade física, ter todos os músculos do teu corpo bem definidinhos, ter uma postura ereta, ter uma alimentação saudável, mas o teu corpo pode estar podre por dentro. As tuas emoções podem estar apodrecidas, o teu espírito pode também estar fragmentado. Então, o primeiro passo é reconhecer o problema. Porque quando eu reconheço, eu admito. Quando eu admito, eu recorro ao Senhor. Quando eu recorro ao Senhor, eu recebo perdão, eu recebo a ajuda do Espírito Santo. O segundo passo é pedir e oferecer perdão. Amados, todos nós tivemos ou temos problemas nesta área. E esta é uma das áreas que mais trava a vida do crente. Não dá para ser crente guardando mágoa. Não tem como. Você precisa aprender a liberar o perdão. É uma escolha inteligente. Pedir perdão no caso de pecado seu e oferecer perdão no caso de pecado de outras pessoas. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, ali, né, no Novo Testamento. Capítulo 6, vamos lá, versículo 14 e 15. Vamos ver o que Jesus nos diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, enquanto você não perdoa, quando você erra e você pede perdão para Deus, eu nem preciso te dizer qual é a resposta, né? É assim mesmo. Por que Deus fez dessa forma? Porque Deus não quer que você viva preso. Deus quer que você viva livre. E uma das chaves da libertação é a liberação do perdão. Liberalidade no perdão. Isso precisa ser algo que seja automático. Você precisa desenvolver esta aptidão de ser liberal no perdão, para que você possa ser livre. O teu coração não pode ficar amarrado mais às tuas emoções. Você precisa fluir, precisa crescer, precisa se desenvolver. E essas coisas, a falta de perdão, o medo, a tristeza, tudo isso aprisiona o homem. Leva o homem a se manter no pecado. E não é isso que Deus quer.
Terceiro, vamos lá, se submeter a Jesus Cristo. Tiago, vamos voltar lá em Tiago, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu me sujeito a Deus? Fazendo o que ele disse que eu tenho que fazer, que é bom para mim. Abandonar os vícios, abandonar as falácias, abandonar a falta de perdão, abandonar. Eu preciso deixar isso. Como é que eu deixo? Aplicando a palavra. Declarando Jesus Cristo como o Senhor desta área na tua vida. Dando a Ele autoridade sobre você. Dizer, Senhor, tá difícil, eu tô com vontade de fumar e não aguento, não aguento. Aí você vai falar, eu vou aguentar porque eu te amo, Senhor. Eu vou aguentar porque eu te amo. Eu tenho algumas pessoas que eu acompanho e tem algumas delas que fumam e elas conversam. Eu falo, olha, cada vez que tu pegar um cigarro, dobra o teu joelho e vai orar. Cada vez que tu pegar um cigarro, tu não pode dobrar o teu joelho, coloca um fonezinho de ouvido, coloca um louvor e vai louvar. Por quê? Porque é um exercício, é uma nova prática que você vai adotar. Então, o desejo de fumar, o desejo de beber, o desejo de ver coisas ilícitas, o desejo de falar dos outros, não pode ser maior do que o teu amor a Deus. Nós estamos falando de libertação, de se manter livre ou se manter escravo. Esta parte está sobre a nossa escolha. Nós vamos falar das outras áreas ainda. Então, quando eu me submeto a Deus, eu estou dizendo, eu quero continuar na liberdade que Jesus Cristo me deu. E é uma escolha. Quarto, renunciar o pecado e a influência do diabo. Olha o que Jesus fala através da vida do apóstolo João. João capítulo 8. Abram aí comigo, por favor. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Está escrito assim, olha. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem na palavra, verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. Então, renunciar o pecado. O diabo nos tenta todos os dias, amados. Todos os dias ele nos tenta a falar mal de alguém, a desejar alguém, a fazer algum negócio ilícito, a ver coisas erradas, a fazer. Essa é a função dele. Lembra que nós falamos no início? Qual é a função do diabo? Roubar, matar e destruir. Quem? Nós. Ele quer nos roubar nossa salvação, roubar a nossa alegria, roubar a nossa saúde, roubar a nossa paz, matar os nossos sonhos, nos levar para o inferno, destruir a nossa vida. Essa é a função dele. Então, eu preciso renunciar a todas as tentações que me são ofertadas por ele diariamente. Às vezes você está aqui conversando com alguém, de repente você olha para alguém e você pode achar essa pessoa bonita. O homem ou a mulher, achar bonito, não, tudo bem, é uma pessoa bonita, que legal, é bonita, mas desejar já é um outro passo. E se você alimenta isso e você é casado ou a pessoa é casada, o que vai acontecer? Pecado. Já começou na mente. Por que sujeitai-vos a Deus e resistir ao mal? Porque no processo da libertação, amados, eu sempre vou ter a escolha. Eu vou ter a escolha. O pastor Nário está dando na outra sala um curso de capelania. E ele estava contando ali para os alunos na parte da manhã, que o curso foi o dia todo, está sendo ainda, né? Ele disse que uma vez ele foi chamado para ir em uma casa que uma menina estava endemoniada. E aí, ele chegou lá e ele disse que Deus, foi em 2 momentos, nesses 35 anos de pastoreio que ele tem, foi só em 2 momentos que Deus pediu para que ele perguntasse quem era o demônio que estava na pessoa. E aí o demônio falou,
ela foi me buscar lá na escola de samba. A mãe da menina achava que a menina estava passeando numa casa de uma amiga. A menina foi para uma escola de samba, foi lá invocou os demônios, aquilo tudo. O que aconteceu? O demônio possuiu ela. Nós vamos falar disso agora nos próximos slides também. Então, vejam, quem foi para a escola de samba? A menina não foi sozinha, foi uma escolha. Então, nós sempre estaremos em uma posição de fazermos escolhas. Por isso que eu tenho que trazer a luz da palavra para minha mente, para falar o que eu decido fazer aqui, Senhor, o que eu escolho, o que a tua palavra diz que eu tenho que fazer em relação a isto, para que eu possa me manter livre. Porque Jesus pode te libertar e você pode se colocar em uma situação de prisioneiro novamente. Quinto passo. Perdão, esse aqui eu já passei, desculpa. Agora vamos lá. Falamos um pouco da parte do espiritual relacionado à nossa mente, às nossas escolhas. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo. Nem toda doença é resultado de influência maligna. Eu quero deixar isso claro para vocês, porque tem muitos cristãos que passam por situações de saúde e eles começam a enfraquecer na fé. Porque eles acham que porque eles não foram curados, eles não têm fé. E não tem nada a ver com a fé. Existem situações na nossa vida que nós vamos passar. Problemas de saúde emocional ou física. E isso, nós precisamos entender que existem doenças que elas podem ser espirituais e existem doenças que podem ser orgânicas. Por isso que existem os médicos. Por que Deus criou a profissão de medicina? Por que Deus deu a inteligência para o homem e deu ao homem o instrumento para ele descobrir a função do corpo? Porque nós viemos do pó. Por exemplo, uma má alimentação vai ocasionar problemas de saúde em você. Quem come muito açúcar, muita farinha, toma muito refrigerante, não toma água, não dorme bem, vai ter problemas no corpo. E isso não é influência maligna. Então, a libertação, ela é no espírito, na alma e no corpo. Tem pessoas que não conseguem abrir mão do refrigerante. Então, o refrigerante aprisiona ela. Ela não é liberta nessa área. Tem pessoas que não conseguem abrir mão da bebida. Vejam, tem influência maligna? Nem sempre são escolhas. Então, amados, nós precisamos entender isso, porque a libertação, ela precisa acontecer nas nossas 3 áreas. Eu não posso deixar nenhuma área ali com uma brecha. Porque se eu deixar brechas, eu vou estar preso em uma das áreas que vai me impedir de avançar. No processo de cura e libertação, em algumas situações, né, uma doença física que pode estar associada, como eu já falei, né, a uma questão maligna, vamos falar sobre isso agora também. Vamos continuar lá em Tiago, vamos ver lá em Tiago, vamos falar agora da questão da possessão maligna também, né? No processo de libertação, como que isso acontece? Então, relacionado ao corpo, nós sabemos que pode ser algo maligno, como pode ser algo orgânico, né? Deu para entender essa diferença? Vejam, Timóteo, ele tinha um problema de estômago. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, chega um determinado momento que ele diz para Timóteo, mistura um pouquinho do suco de uva na água, porque lá na região de Éfeso, a água, ela tinha muito calcário, ela tinha uma concentração grande. E isso, quando você tomar a água que tem muito calcário, ela começa a fazer mal para o teu organismo. E Timóteo tinha um problema de estômago. Então, o apóstolo Paulo, ele era médico também. Então, ele diz, mistura um pouquinho de suco de uva para que esses flavonoides quebrem essas moléculas e a água fique mais suave. Podemos conjecturar que era uma úlcera? Até podemos, mas ele tinha um determinado problema de estômago. Então, Paulo poderia ter dito, olha, recebe aí a cura que tu nunca mais vai ter esse problema. O próprio Paulo orou por 3 vezes e Jesus Cristo falou,
Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você não receber uma cura, Deus cura tudo, amados. Isso é inquestionável. Mas existem determinadas coisas que Deus permite nós passarmos. Por que Timóteo passou por esse tempo de ter um determinado problema? Era para ele aceitar a doença? Não. Mas ele precisava tratar aquilo para não piorar. E ele continuou fazendo a obra. A Bíblia não diz se essa doença sumiu. Podemos acreditar que sim ou não, mas fato é, ele continuou acreditando em Jesus. Ele continuou fazendo a obra. Foi um pastor jovem de uma das maiores igrejas, a igreja de Éfeso. A igreja que depois da morte de Jesus, o próprio apóstolo João congregava lá, Maria, mãe de Jesus, segundo os historiadores dizem. Então, a cura e a libertação vão haver essas situações, né? Esses momentos aí que nós precisamos identificar se é orgânico, se é emocional ou se é espiritual. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Tiago 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando a problemática da doença no físico não é orgânica, ela vai pairar na nossa parte espiritual e emocional. Falta de perdão traz doenças psicossomáticas. Ansiedade traz doenças psicossomáticas. Medo, estresse, agitação. E tudo isso são emoções que eu escolho me manter aprisionada nelas ou ser liberto. Para ser liberto, eu preciso continuar ouvindo a palavra, lendo a palavra, orando em conjunto. Então, vejam, a libertação na área da doença física, quando ela provém de algo espiritual e emocional, a libertação acontece quando um impõe as mãos sobre o outro, unge o outro, ora pelo outro. Porque hoje nós estamos passando por isso aqui, ó. Se você entrou aqui neste seminário com problemas na tua mente, ansiedade, preocupação, irritabilidade, preguiça, medo, falta de perdão, você está sendo ensinado. Nós estamos colaborando com o outro. E no final nós vamos orar. Agora, se você pegar essas verdades, trazê-las para dentro de você e fazê-las terem um efeito dentro de você, você será liberto. Em nome de Jesus. Porque o que nos liberta é a palavra, é esta verdade. O meu passo é o passo de crer e reconhecer. E as demais coisas Deus fará nas nossas vidas. Então, no processo de cura e libertação, dentro da minha área física e emocional, tem esse processo. É um processo que eu estou envolvida na escolha dessa libertação. Amém? Então, para que você seja totalmente livre, você precisa caminhar com Deus e escolher viver a sua palavra, cumprir a sua palavra em sua vida. Agora, a libertação espiritual. Vamos agora para outra área. A libertação espiritual. É possível que uma pessoa esteja com demônios em seu corpo? A Bíblia vai nos oferecer vários exemplos de que sim. Pastora, mas eu sou convertida, eu estou caminhando com Jesus há alguns anos. Mas se você ainda fala mal das pessoas, se você permite participar de rodas de conversa, rodas de fofoca, perdeu. Quem está dominando você é o espírito de fofoca. Não é mais o Espírito Santo. Então precisa ser liberto. Precisa ser liberto. Senhor, em nome de Jesus,
Deus vai te libertar? Vai, mas Deus não vai fechar tua boca, é você que tem que fechar sua boca. Agora, existem processos de possessão demoníaca que são mais graves também, tão graves quanto e mais profundos. Porque até que nós conheçamos Jesus, o ser humano está no domínio do pecado, no domínio do mundo. E quem domina ele, quem domina o homem, que não está em Cristo, são os próprios demônios. Demônio da prostituição, da mentira, da inveja, da lascívia, da luxúria, do engano. São hierarquias que andam aí, ó, nas esferas políticas, sociais, governamentais, artísticas, musicais e todas as esferas que nós temos relacionadas à nossa vida. Então, a libertação espiritual, ela acontece sempre no nome de Jesus. Se você for orar por alguém que está sob possessão demoníaca e você não usar o nome de Jesus, não vai haver libertação. O nome de Jesus precisa ser invocado. Nós estamos falando agora da área espiritual. Você atua na obra, você é um obreiro, um diácono, você é um pastor, um missionário, você é o filho de Deus que ainda não assumiu o seu chamado, você está ali, de repente você conhece alguém, um amigo, um familiar, que se manifesta. Você só vai conseguir participar do processo de libertação desta pessoa se você, primeiro, usar o nome de Jesus e ter autoridade para isso. Vamos lá em Marcos, capítulo 9, versículo 14, do 14 ao 29. Olha só, Marcos 9, vamos lá. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o 29. Leiamos na palavra e acompanhem, por gentileza. Amém? Vamos lá. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e o espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudermos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Meu Deus. Quando se trata das coisas espirituais, vai ficando mais sério ainda. Quando a libertação está no âmbito das emoções e do corpo, eu tenho a escolha
de trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Agora, quando se trata das coisas espirituais, eu não tenho escolha. Eu só tenho eu só tenho um posicionamento a fazer, e ter uma vida de santificação. Ter uma vida de santificação. E santificação não é eu me torno um santo, porque nós não temos condição de nos tornarmos santos. Jesus Cristo, quando ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele nos lava com seu sangue, nos redime, e ele nos torna santo aos olhos de Deus. Agora, a santificação, ela é produzida em nós quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos e quando nós jejuamos. Então, se você quer ser um agente de libertação espiritual para a tua casa, para o próximo, você precisa ter uma vida de santificação. Porque uma vida de santificação fecha brechas. O tempo que eu estou assistindo novela, assistindo jornal, que um matou outro, que outro matou outro, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou recebendo autoridade. Os discípulos ficaram muito tempo ali. Segundo alguns historiadores e teólogos, diz que eles ficaram da manhã até a parte da tarde, tentando expulsar o demônio daquele menino. E não conseguiram. Então, eles veem o que Jesus faz e eles perguntam em off para Jesus. E Jesus fala: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Por isso que o jejum não é para adquirir coisas. Esse é um ensino errado. O jejum é para trazer fortalecimento espiritual para a tua vida, para você poder guerrear as tuas batalhas e para você entrar na brecha na vida daqueles que Deus te colocar para que você cuide, para que você ore. Círculo de oração. Quem é líder de círculo de oração tem que ter uma vida constante de jejum. Todo crente deveria ter uma vida constante de jejum e oração. Mas quando eu me coloco na brecha pelo outro, eu tenho a minha vida para dar conta e eu vou estar entrando na guerra de outros. Porque outras pessoas vão ser libertas. Esses demônios, eles vão querer vir contra nós. Eles vão querer nos derrubar. Você acha que o demônio fica alegre quando nós saqueamos uma vida do inferno? Não. A função dele é nos roubar, nos matar e nos destruir. Então, a libertação na área espiritual, ela acontece de forma instantânea nesses casos como nós lemos aqui agora. O menino tinha uma casta de demônio. O outro evangelista, Mateus, vai dizer que era uma legião. Mais de 1000 demônios habitavam naquele menino. Imagina o sofrimento desta criança. Então, por isso que o nome de Jesus é suficiente. Então, a libertação espiritual, ela acontece na hora. Agora, essa pessoa foi liberta, o demônio foi embora. Se ela não assumir um compromisso com Deus e não continuar no processo agora da alma e do corpo, aí o negócio vai ficar mais sério. Deixa eu pegar aqui o slide. Lucas, capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Lucas. Ai, gente, desculpa. Eu saí daqui, só um minutinho que eu vou pegar de novo, tá? Só um pouquinho. Eu saí do slide sem querer. Aqui. Lucas 24, 25 e 26. Vamos ver aí. Pastora, não está passando. Agora foi? Agora sim. Obrigada. Obrigada. Lucas 11, 24, 25 e 26. Vamos lá? Diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem,
Anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde eu saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então, a libertação, ela acontece, mas ela tem que ser mantida. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. O que matava não mata mais, o que rouba não rouba mais, ou seja, foi liberto. Aí ele vai ser tentado, você vai ser tentado. Você vai ser tentado, o diabo vai tentar forçar uma brecha na tua vida. Por quê? Porque a tua casa está limpa e adornada. A casa estando limpa e adornada, o diabo quer habitar ali. Por isso, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, até que ele fuja. Então, aquele menino, ele foi liberto de uma legião de demônios. Foi livre, liberto. Agora, vamos conjecturar. Vamos pegar a história dele e vamos conjecturar agora. Agora, você imagina que ele começou a falar, ele era mudo e surdo. Ele começou a falar, começou a socializar, daqui a pouco ele começa a se prostituir, beber, drogar. O que aconteceu? Se aprisionou de novo. Então, sejamos livres como Jesus Cristo nos tornou livres. Agora, para que eu me mantenha livre, eu preciso ter uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus. Porque é esta comunhão que vai fazer com que eu seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que com Deus há uma constância, é um relacionamento. Com Deus é um relacionamento. É algo contínuo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia. Então, amados, Jesus Cristo nos tornou livres. Ele nos tornou livres. E a única maneira que eu tenho de me manter livre é me mantendo conectado com Deus, me mantendo conectado com a sua palavra, sendo atuante no exercício da leitura, da oração, da prática do jejum, da comunhão. Então, nós trabalhamos aqui neste seminário a tricotomia do homem, a libertação no espírito, a libertação na alma e a libertação no corpo. E nós precisamos desenvolver essa maturidade, essa compreensão e não nos deixarmos ser enganados, para não retrocedermos a sermos o que éramos outrora. Você é livre, Jesus Cristo te libertou, para que você verdadeiramente seja livre. E é essa liberdade que o diabo quer roubar. Por isso que ele traz preocupação, por isso que ele traz o medo, a insegurança. Às vezes você está super bem, do nada te vem uma angústia, do nada. Vem uma tristeza, um saudosismo. Opa, já começa a orar. É o diabo querendo te roubar, querendo te deixar triste. Coloca um louvor, coloca um júbilo, faz qualquer coisa, vai caminhar, vai fazer um polichinelo, mas não permita ter a sua mente dominada. Então, eu vou voltar aqui ao início do seminário. Vamos nos avaliar agora. Vamos nos avaliar. Como que está a minha vida? Eu comigo e eu com Deus. Eu devo perdão para alguém? Eu ainda guardo alguma mágoa? Eu tenho rancor de alguém que me fez uma coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim? Hoje é o dia de você ser livre totalmente, totalmente. Porque Jesus Cristo já conquistou isso para nós. Se você que está aqui nesta live hoje, neste seminário teológico, ainda tem alguma área que está amarrada, presa,
em nome de Jesus, que este ensino seja o agente libertador da tua mente. Que esta palavra liberte as tuas emoções, liberte a tua alma e liberte o teu espírito. Se você tem ainda algum tipo de vício que domina você, abandone, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja transformado, viva a liberdade que Jesus Cristo conquistou para você. E não se amarre mais. Siga em frente, vire a página, passou. Passou, não vai voltar mais. O passado nunca mais volta. O passado nunca mais volta. Você tem o hoje e os dias ou horas que Deus tem para ti, nós não sabemos. Então, seja livre em Cristo Jesus. Seja livre em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Enquanto estiver orando, vá fazendo a sua oração com Deus. E eu quero te convidar a fazer 2 tipos de oração comigo de libertação. Amém? A primeira oração, eu vou fazer ela daqui, se você estiver dentro desse contexto, você repete comigo, porque tem muitas pessoas aqui que carregam sobre si maldições hereditárias na sua mente, até mesmo no seu corpo. Aceitou Jesus, mas ainda, mas o meu pai teve diabetes, eu também tenho. Minha mãe era assim, também sou. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Vamos quebrar todo tipo de maldição sobre a tua vida e a tua casa. Em nome de Jesus. E se você, por um acaso, falou palavras de maldição para alguém, um filho, um pai, um irmão, qualquer pessoa, você vai quebrar essa palavra também. Você vai ser livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar, eu vou orando, você pode repetir comigo, e você vai fazendo a sua oração aí também, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu rejeito toda palavra de maldição que foi lançada sobre a minha vida. Eu rejeito toda a intenção que foi lançada sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo a libertação na minha área emocional, na minha área intelectual, na minha área física e espiritual. E eu entrego a ti, Senhor, em nome de Jesus, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E o Senhor tem a liberdade de governar a minha vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Pai querido, se eu falei alguma palavra de maldição sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus cônjuges, de um familiar, de um amigo, se eu amaldiçoei alguém com a minha boca, eu agora quebro estas palavras sobre estas vidas, em nome de Jesus. Eu quebro todo nome de Jesus. A partir de agora, Pai, em nome de Jesus, da minha boca sairão palavras de bênçãos. E em nome de Jesus, e eu recebo a libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor, todas as vezes que eu pensei coisas erradas, que eu falei coisas erradas e que eu fiz coisas erradas. E agora você, onde você está, você fala para Deus o que você fez de errado. Fala, Senhor, me perdoa porque eu falei mal da minha amiga. Me perdoa porque eu fiz um negócio ilícito. Me perdoa porque eu traí o fulano. Fale com Deus. Peça perdão para Deus. Ninguém está te ouvindo, só Deus está te ouvindo. Senhor, me perdoa. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser uma nova pessoa em ti, Pai. Eu quero ser uma nova criatura. Então me perdoa porque eu quero viver na liberdade que o teu filho Jesus conquistou para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo o meu cônjuge, eu abençoo a minha casa, eu abençoo os meus entes queridos, eu abençoo todos aqueles que já passaram pela minha vida, os que estão passando neste momento pela minha vida e aqueles que vão passar, em nome de Jesus. E eu decreto a falência do diabo sobre a minha vida,
sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre as minhas emoções, sobre o meu espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você e vou interceder pela tua vida junto com a pastora Rita. Em nome de Jesus. Espírito maligno, espírito das trevas, que trouxe briga, confusão, contenda, desastre, saia agora desta vida, desta casa, em nome de Jesus. Espírito de pobreza, espírito de inveja, espírito de medo, de ansiedade, saia agora em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que nós oramos. Espírito que trouxe doenças nos ossos, nas articulações, na carne, no sangue, nos órgãos, sai agora em nome de Jesus. Espírito que estava alojado na coluna, na mente, nos olhos, na língua, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é uma ordem que nós te damos. Em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, espírito de vício, saia agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Oramos no nome de Jesus Cristo. Damos uma ordem. Ser livre, ser liberto. Tu e a casa receba em nome de Jesus libertação no espírito, na alma e no corpo. E mantenha firme na liberdade que Jesus Cristo conquistou para ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus, meus amados. Deus, as bênçãos de Deus que Jesus já conquistou, repousem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada, pastora, que bênção. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Jesus, ele nos cura, né? O nosso corpo, Amém. para a glória dele, né? A obra de Jesus em nossas vidas é completa, né? Está escrito lá em Filipenses 1:6, curando nosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Deus é tremendo. Obrigada, pastora Débora, porque a senhora tem sido assim, um divisor de águas em nossas vidas. Vamos intensificar as nossas orações, vamos nos colocar na brecha pela vida da pastora Débora, pelo ministério dela, né, pelo esposo, né, pela faculdade, né, por esse projeto dela que Deus colocou nas mãos deles. E ela tem, assim, se predisposto a nos ajudar, principalmente a mim. Ela tem sido a minha mentora, eu sempre, né, tenho reconhecido isso na vida da pastora Débora. Ela realmente tem sido, assim, uma pessoa que me impulsionou a fazer determinadas coisas. E glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo pela tua vida, pastora Débora, pela vida do pastor Nálio. E crescemos na graça e no conhecimento, né? O Senhor Jesus, ele diz que uns orar pelos outros, pelo outro, né? Porque se um está ali caído, o outro está ali para ajudar a se levantar. E a pastora Débora realmente tem, assim, nos ajudado, nos colaborado com a obra do Senhor, né? Jesus, ele sabe aqueles que ele coloca, né, nas nossas vidas para nos ajudar, para nos orientar, né? Porque Jesus, ele tem um propósito na vida de cada um. Ele tem projetos que ele quer dar, que ele quer nos dar, que ele quer colocar em nossas mãos. Mas é preciso que nós primeiro estejamos preparados, transformados, libertos, para poder sair e fazer o ID do Senhor Jesus Cristo, porque nós não podemos sair de qualquer jeito. Nós temos que ter a palavra, né? O conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos que ser libertos das coisas que nos amarram ao passado, porque tem coisas nas nossas vidas, né, que de vez em quando a gente se surpreende. E esse negócio é uma coisa que eu tinha no meu passado. Eu, de manhã cedo, eu tinha que ficar calada 5 minutos. Eu não conversava com ninguém. Eu já acordava irritada. Eu não sei por quê. Aí eu dizia, não fale comigo, 5 minutos, me deixe. Hoje, eu, graças a Deus, não sou assim, né? Mas é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, né? É o Espírito Santo moldando, mas a gente tem que nos permitir
ser moldado pelo Espírito Santo, porque ele não entra sem invadir, Deus, ele é muito educado, né? Jesus, ele não entra na nossa vida se a gente não der permissão. Se você não abre teu coração para que Jesus entre e faça morada, ele também não vai te obrigar. Ele nos deu o livre arbítrio, né? Mas nós temos que nos esforçar, pedir a Deus que ele nos transforme. Geralmente eu digo ao Senhor, rasga o meu coração pelo avesso, entrego a Ti, faça de mim, Senhor, a Tua casa, a Tua morada, me transforme, me liberte. E é isso que a gente tem. Querer ser liberto, transformado pela mão do Todo-Poderoso. Amém? Quem quer falar? Não sei, a pastora Débora, se alguém que vai, não sei se ela vai ter tempo para alguém fazer alguma pergunta, não sei. Como é que é? A senhora que diz, pastora, como é que... Eu vou terminar um curso agora que o pastor Nálio está dando, terminar. Entendi. Então não vai poder mais. Então a gente vai... Pode deixar, se tiverem perguntas que quiserem, a pastora Rita pode falar também, mas dá para responder pelo menos uma agora, ainda tenho 5 minutinhos. Gente, é o seguinte, eu gostaria que vocês tivessem dado os seus nomes, mas ninguém me deu nome, mas eu anotei aqui o primeiro nome, depois eu passo para a pastora. Algumas pessoas aqui fazem parte do grupo, para a pastora estar dando o seminário de participação. Então, eu anotei aqui os nomes, tem pessoas que não estão no grupo, mas eu não sei como é que eu faço para entregar. Pode dar o meu, quem quiser o certificado, aí a pessoa me chama no WhatsApp, já me manda o nome dela completo, eu já certificado. Não, é porque tem pessoas que não tem aqui Entendi. no grupo, Então, aí no seu telefone. nós vamos oferecer. Alguém foi convidado, alguém que convidou, né? Mas ninguém vai ficar sem o certificado, que é muito bom. Viu, gente? Eu vou liberar a pastora Débora. Eu queria perguntar uma coisa sobre jejum. Pode perguntar. Pastora Débora, jejuar, eu sinto que eu tenho um certo problema para jejuar. Eu quero jejuar, mas sei lá, eu não consigo. Eu acho que eu jejuo muito pouco. Como é que é jejuar? A gente precisa jejuar tantas horas. Por exemplo, eu faço assim, eu como à noite, aí quando eu quero jejuar. Aí no outro dia eu fico até 10 da manhã. Até lá eu fico lendo a Bíblia, fico orando. Aí depois. Mas eu acho que é pouco. Jejum significa abrir mão de uma refeição. Então, eu vou abrir mão do meu café da manhã e esse tempo eu vou estar orando, lendo a palavra, conversando com Deus. Depois você almoça, você entregou o seu café da manhã. Não é um alimento específico, é uma refeição. E o tempo você vai estar lendo e orando. Não adianta fazer um jejum que você vai sair para a rua para trabalhar. No dias que eu vou trabalhar, eu não faço jejum, porque eu preciso até da força mesmo da alimentação. Então, eu vou sair, minha mente vai estar... Eu penso também o que adianta eu jejuar se eu vou sair. Assim, olha, quando eu trabalhava de segunda a sábado, no salão e dava curso, trabalhava muito. Então, eu fazia jejum todo domingo, eu jejuava o domingo inteiro. Uau, né? Cada um tem que saber o que o seu organismo aguenta, porque não é passar fome. Jejum é abrir um tempo da sua vida para dedicar para a leitura bíblica e oração. Então, tem que ser um jejum inteligente, é isso aí. Amém, meus amados? Eu vou precisar sair agora. Peço desculpa. Tchau, pastora. Obrigada, pastora. Nós entendemos a senhora, pastora. Muito obrigada. Gente, peraí, que não saia não, que eu vou perguntar os nomes aqui, pelo menos, para cuidar. Eu mando diretamente para a pastora. Beijo, pastora. Obrigada. Uma de cada vez, gente. Não entendi. Eu disse que eu posso mandar diretamente para a pastora Débora. Ok. Mas diga, Tatiane. Tatiane Ferreira Silva. Tatiane.
Quem mais que não é do grupo aqui para poder. Ah, e Creuza. A Cleusa. Cleusa Conceição. Creuza Conceição. Se quiser, eu estou até sem o português correto. Se quiser participar do grupo, gente, quem não está no grupo, é só dar um nome que eu coloco, viu? Para fazer parte do nosso grupo, se quem quer. Pastora Vânia quer falar alguma coisa? Rita, que prazer! Quem é? Vani, Salvador! Ai, Vani! Prazer nosso, minha amiga. Que bom você aqui. Meu Deus, quanto tempo! 9 anos. Deus abençoe, viu? Amém? Cadê seu rosto? Você não tá aparecendo na tela? É isso que eu tô achando aqui, querendo tirar aqui, achar meu... Coloca aí na tela. Peraí. Meu Jesus amado. Como Cristo é Rei. essa live anda, viu? 9 anos, sei. Meu Deus, eu quero aparecer, você vê meu rosto. Vá tentando aí. Alguém mais, gente? Vá tentando, Vani. Maria das Dores Souza Gomes. Maria das Dores. Isso. Tá desativado, iniciar a vida. Entendi, permitir acesso ao Zoom. Telefone, Maria das Dores. Durante, permitir. Agora. Vani! Como é que tá você? Eu vou bem, meu amor. Cheguei da rua. Graça me mandou, né? Eu vim da rua, do mercado. Eu falei, meu celular tá descarregando. Oh, Deus. Tá no Prazer. carregador aqui pendurado na cozinha. Oh, meu amor, prazer te rever. Graça tá aqui. Ela que bem? me convidou. Pode me colocar no grupo se quiser. Sim, meu amor. Eu vou estar na Itália aí em julho. No final de julho eu vou estar na Itália, em Torino. Bom que você participa do primeiro congresso Tarde com Deus. Pois é, Laiane mora em Torino. Ah, eu moro aqui em Puglia, Taranto, sul da Itália. Pois é, Laiane mora em Torino. Me dá seu Aí eu vou telefone. Me dá seu telefone. 71 Sim. 98173 98173. 94 Sim. Pode falar. 36, final. Depois eu falo com você, por liberar o pessoal. Ok, minha flor. Fica com Deus aí. Fica com Deus também. Tchau. Viu? Prazer em rever. Tchau. Tchau. Mais alguém, gente? Maria das Dores. Mais ninguém? É como se eu tivesse dole 1, dole 2, dole 3. Lene Pandolfi, não esquece de mim. Meu amor, já anotei seu nome, queridona. Obrigada. Tá bom, os demais aqui eu já tenho o telefone. Lene Soares, boa Lene. noite. Lene, eu não tenho seu telefone. Tem sim, que eu te liguei. A gente conversou esses dias, já esqueceu. Tem duas Lene, eu esqueci. Beijo. Lene, não, Lene. E eu que já ia fazer a assessora tua lá em Paris, olha só. Não esqueci mais não, agora eu me lembrei. É porque tem duas Lene. Tá vendo aí? Vai fazer minha assessoria. Milano, eu não sei de onde é a outra Lene. Vai fazer minha assessoria assim. Gente, Foi olha como eu tô chique, eu vou para Paris. A Torre Eiffel. Vou pegar lá o Oscar brasileiro. Uau! Parabéns, Deus te abençoe. Esse Tem muitos outros. Amém, minha amada. Deus me colocou ali na final ali daquele concurso. Ali, vou estar ali. A Record vai fazer reportagem. Luísa Brunet, Rodrigo Faro. Vou falar de Jesus ali naquela terra. Jace, quer falar alguma coisa, Jace? Amém. Não, foi tão maravilhoso tudo que foi falado, realmente a gente conhecer, buscar a palavra e, sobretudo, colocar em prática. Verdade. Porque o que transforma a vida é você colocar em prática tudo aquilo que está escrito. Porque se lermos tantos anos e não modificar nada no
dia a dia, no nosso comportamento, não deixar Deus modelar o nosso caráter, de nada vale. Então, me serviu que, assim, pensar bem mais, estar bem mais atenta diante da palavra, meditar, mas, sobretudo, praticar. Porque é esse que reflete realmente a transformação de Deus nas nossas vidas. Amém. Maravilhoso o argumento e realmente... Gente, eu fico muito feliz, assim, né, de ver o que Deus, ele nos dá de graça, né? E de Justamente. graça, né? Distribua também. Negócio, eu não gosto desse negócio, os dinheiros só faço dinheiro. Olha, Jesus, ele colocou isso em mim, né? Do louvor, de me dar o louvor. Mas eu sempre disse ao Senhor, Senhor, eu não quero esse negócio para estar cobrando, para cantar, sabe? Aquilo que Deus me deu de graça. Tudo que eu faço é pro reino. É tudo pro reino. O livro, que já tá na editora, esse livro, todas as vendas vai ser para o reino. Se tiver algum missionário, uma missionária que tiver, né, precisando, aí vou ali, tiro, vendo, impresso os livros, vendo e passo para missões. Esse é o projeto. É para isso que o livro vai estar sendo escrito, o Tarde com Deus. Então, em julho, nós vamos ter o lançamento do livro, né? Tarde com Deus, o louvor que o Senhor me deu. Eu vou encerrar agora, gente, com o louvor, né? Que é o louvor que já está registrado, esse louvor. Engraçado que Jesus me deu 13 louvores. O último está sendo o primeiro que eu gravei, já registrado, né? Já está com certificado e tudo. E Deus é tremendo, né? Como Ele quer. Jesus começa sempre do final. Deus é bom demais, né? Então, eu vou colocar aqui, gente. Vou pedir alguém aqui para estar orando e encerrando. Espera um pouquinho. Pastora Adriana, a senhora pode falar agora? Vou pedir a senhora para dar a bênção final, a bênção apostólica. E acho que ela deve estar fazendo a unha de alguém. Escuta, gente. Esse é o louvor que Jesus me deu. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o general que batalha nunca perde. É Jesus de Nazaré, o Deus forte e poderoso. Vamos todos adorar e seu nome exaltar. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. É Jesus de Nazaré, o Deus forte e poderoso. Ele é dono dessa terra e tudo que nela há. E toda a criação foi formada a louvar aquele que tem poder sobre a terra, céu e mar. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Só quem tem o coração e as mãos limpas também. Essa é a geração que te busca para adorar. Que se abram vossas portas para o Rei da Glória entrar. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Abra as portas e os portais para entrar o Rei da Glória.
Oh, aleluia! Glória a Deus! Esse Deus aqui Aleluia, glória a Deus. foi ele que fez, ele deu. Gente, isso aqui é o Salmo 24. Eu acordei cantando esse salmo. O Senhor me deu a melodia do salmo. Me deu um pedaço do salmo e eu fui completando e coloquei a melodia, porque eu acordei com a melodia. Então, tudo para honra e glória do Todo-Poderoso. Amém? Vera Damasceno, minha amada, vamos orar aqui. A senhora ora aqui para a gente encerrar. Amém, glória a Deus. Estava até cantando aqui, abre as portas e os portais para entrar o Rei da Glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Querido Deus eterno e Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este seminário. Agradecemos, ó Deus, por esta rica, Senhor, oportunidade, Pai, que o Senhor nos permitiu, que o Senhor nos deu, Senhor. Pai, continua, Senhor Deus, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos ter a mente de Cristo, para sermos libertos, para libertar outras vidas, Senhor. Pai, continua, Senhor Deus, Senhor, abençoando, Pai, com uma dose, Senhor, multiplicada na vida da pastora Rita, Senhor, também da pastora Débora, com esses ensinamentos ricos que o Senhor já tinha preparado para nós, Senhor. Obrigada por cada vida que aqui, Senhor Deus, está, para aquelas também que passaram aqui, Senhor Deus, e aprenderam, Senhor. Pai, que nós somos libertos, Pai, em Ti, Jesus. Obrigada, Senhor. Continua conosco, Pai, nesta noite, Pai, nos guardando, nos protegendo, Senhor, e nos livrando, Senhor, de todo mal, Pai. Pai, eu oro, Pai, e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Não te ouvimos, pastora Rita. Jesus te abençoe. Amém. No final, levanta as mãos, por gentileza. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom domingo. Glória a Deus. Amanhã estarei dando uma entrevista. Amém, glória a Deus. Na rádio internacional aqui da Itália. Eu vou botar no grupo, viu? Vai ser às 19 horas aqui na Itália e 2 horas no Brasil. Pastora, coloca prega meu número para a senhora colocar no grupo. Pode me dar seu número, Vera? 388 Sim. 93 Sim. 61 859. 388-936-1859. Vera. Ok, gente. Então, amanhã eu vou colocar ali no grupo, vou estar dando a entrevista. São 5 pessoas, 6 convidados, e eu faço parte desses convidados para dar, né, na Rádio Gospel. Amém. Que bênção. Amém. Deus vos abençoe, Amém. gente. Obrigada por tudo. Tchau, pastor Rita. Tchau a todos. Tchau, tchau, Lene, minha assessora. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Bom estar com vocês. Obrigada, Cleusa. Obrigada a todos. Boa noite, Ritinha. Que Deus abençoe você, querida. Que abençoe todos que estão no encontro. Um beijo. Tchau, Fique com Andrea. Deus. Tchau, Ritinha. A gente se fala amanhã. Amanhã eu te ligo.